O tema do vídeo de hoje é um proibidão da redação que chama-se assim título, tá? Porque muita gente tem dúvida em relação ao título, deve colocar, não deve colocar e principalmente como criar um bom título para a sua redação. Então vem comigo porque a gente vai falar sobre título na redação hoje. Fala, Rede Aluno, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Redação Online. E a ideia hoje é conversar com você sobre essa questão do título, que muita gente tem dúvida, medo, não sabe fazer, principalmente não sabe quando é obrigatório e quando não é, tá? Lembrando você que nós somos a maior plataforma de correção de redação e nós corrigimos essa redação, tanto pro Enem, vestibulares, concursos, né? Qualquer redação, qualquer que seja o seu edital, a sua banca, a gente corrige. E a questão do título tem muito a ver com isso, né? É um vestibular, é o Enem, é um concurso público e é obrigatório, não é obrigatório? São perguntas que você tem que se fazer antes de pensar como você vai criar um bom título. Já aproveita que você está aqui comigo, deixa seu like, ativa a notificação, fica por dentro do canal. Porque eu falei pra vocês que nós somos a maior plataforma de correção de redação, porque a gente corrige a sua redação, a gente toda semana entrega vídeos muito legais pra vocês aqui, né? Sempre muito conteúdo grátis pra vocês, porque a gente quer você aí junto com a gente bem preparado. E claro, se você quer ir além, quer ter sua redação corrigida, você vai entrar no link aqui embaixo, vai fazer parte da plataforma e vai poder ter a sua redação corrigida por um de nossos especialistas, o que vai te dar um ganho gigantesco aí. A gente sempre tem os principais aprovados, os primeiros lugares na redação, porque é muito importante realmente ter esse foco, né, em relação à sua escrita. Mas aí a gente vai voltar lá pro começo e vai falar, assim, sobre título. Antes de responder para vocês como fazer um bom título, eu faço a seguinte questão e a seguinte pergunta, tá? A sua redação, a sua banca, o seu concurso, o seu vestibular, o Enem, precisa ou não precisa de título? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Por quê? O Enem não precisa de título. A gente tem um texto dissertativo, argumentativo, tá? A gente tem as 30 linhas, mas não existe dentro lá, né, da cartilha, das indicações, nem na própria folha, nenhuma indicação de título, tá? Então, o Enem é um texto dissertativo, argumentativo, que não precisa de título. E aí você pode estar se perguntando agora, texto dissertativo argumentativo, tem alguma regra que obriga ou não obriga a ter título? Não existe, vai da banca. Ela pode fazer a exigência e pode deixar passar batido. Como você descobre? Você descobre lendo o edital, você descobre lendo a folha, tá? No dia, pode ser que traga um espacinho pequenininho escrito título, pode ser que traga uma linha já nomeada título e pode ser que não traga nada, tá? Quando não traz nada, você não precisa escrever, não trouxe em nenhum momento da folha, nenhuma indicação, nas linhas pequenas, nada sobre o título, é porque é uma banca que não está cobrando título, tá? Então, a primeira questão a se fazer é, precisa ou não precisa? Como funcionam os vestibulares e qual é a tendência? No geral, a gente tem quase nenhuma banca com obrigatoriedade de títulos, tá? A ideia é que se encerre um pouco essa questão da obrigação de colocar um título, tá? Mas você sempre tem que ficar de olho na sua folha para perceber se ali traz essa indicação ou não. Então, esse é o primeiro recorte. Agora, se você tem a obrigatoriedade de fazer um título ou você quer fazer um título, a gente tem aqui 5 pontos bem importantes, tá? Primeiro, você tem que lembrar assim, ó, o seu título, ele é um resumo, tá? Da sua redação, do seu assunto. Então, ele não pode ser um título assim para chamar muita atenção diferente daquele tema, porque você arrisca. Ele tem que ser legal, ele tem que chamar atenção, sim, mas ele tem que trazer já pontos do tema nas palavras. Então não esqueça disso. Pegue pelo menos uma palavra-chave para utilizar na sua formação ali do título. Segunda coisa para fazer um bom título, evita frases longas, tá? Você vai ter no máximo, assim, num cenário muito bom, uma linha toda para título, no máximo. Senão você vai ter um recorte, assim, no meio de uma linha, tá? Então, a ideia é que você escreva poucas palavras. Não ultrapasse, por exemplo, 5, 6 palavras, não mais do que isso, tá? Vai ficar cansativo e você tem uma chance de escrever algo ali que desenrole errado e aí não seja bom. No lugar de ser uma coisa que te ajude, vai desmerecer o seu texto. Terceiro ponto bem importante, verbos no título.
não são obrigatórios e não são importantes, tá? Você não precisa trazer essa movimentação verbal para título, ok? Você pode nomear assim como um adjetivo, né? O sistema carcerário brasileiro, ponto, tá? Quarto ponto, e aí você vai dizer assim pra mim que eu estou sendo contraditória, que eu vou dizer, seja criativo, né? Eu acabei de falar, o sistema carcerário brasileiro, não tem nada de criativo. Mas, o que eu quero dizer assim, seja criativo consiga criar algo simples, tá? Não invente a roda na hora de fazer o seu título. Crie, seja criativo, mas crie o simples e bem feito. Você tem apenas 30 linhas, às vezes menos, às vezes um pouquinho só mais. Então, não é o momento de inventar tanto assim, porque você não tem uma tese de doutorado para provar aquilo em 500 páginas. Você tem só 30 linhas. Agora, uma questão bem interessante. Se você vai utilizar letra maiúscula, se você vai colocar vírgula, se você vai colocar ponto final. Primeira coisa, tá? Ponto final. Não é necessário se você não tiver verbo, tá? Se você não colocou verbo, não é uma oração, não vai precisar de ponto final. Então, observa isso. Quando eu falei o sistema carcerário brasileiro, se fosse um título assim, que não tem verbo, é um título totalmente nominal, não precisa, tá? Colocar ponto final. Agora, se fosse, né, com um verbo ali, aí você já precisaria, tá? Então, não precisa colocar. Segundo, letras maiúsculas. Não precisa ser todas as palavras com letra maiúscula. Escreva normal. Começa com letra maiúscula e segue letra minúscula. E terceiro, que também causa muita dúvida, preciso pular uma linha entre o título e o texto? Depende. Você pode. Mas você tem que analisar sempre a folha de redação, tá? No geral, Enem você vai perder a linha do título, mais uma em branco e depois vai começar o seu texto. Então, o corretor mesmo só vai ler o seu texto na redação do Enem. Ali você já perdeu 2 linhas. Não vai mudar nada na sua pontuação, tá? Mas você perdeu linha de argumentação. Agora, dependendo do concurso, pode ser que traga aquilo separado, assim como o vestibular. Então, essa questão de pular linha é uma opção, não é uma regra e depende muito. Tá bom? Eu espero que eu possa ler essa redação, ler os seus títulos e conseguir aí dizer pra você o que eu achei de tudo isso, tá? Me conta também aí se no seu edital tem obrigação, não tem e como está o seu vestibular. Um beijo, eu te encontro no próximo vídeo, na nossa próxima aula aqui no Redação Online. Tchau, tchau!